Olá! O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre a segunda fase do projeto Desativando Bombas Relógio, que já foi premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e agora tem um site que pode ser acessado por qualquer cidadão para acompanhar o processo de descaracterização de barragens em Minas Gerais. Participa deste programa o promotor de justiça Lucas Marques Trindade, coordenador da SEMA, que é a Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente e Mineração do MPMG. Remotamente vai conversar conosco Roberto Júnior Gomes, ele é diretor de Gestão de Barragens e Recuperação de Áreas de Mineração e Indústria da FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Também está conosco aqui no estúdio o capitão Paulo Henrique Camargos Firme, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Bem-vindos à TV MP, né? A vocês mais uma vez, ao Roberto pela primeira vez. Muito obrigada por terem vindo participar desse Além das Montanhas. Bom, eu queria começar contextualizando, né, doutor Lucas, para o público nosso, como é que foi e quando surgiu o projeto Desativando Bombas Relógio? Laura, te cumprimentar, sua equipe, obrigado por mais esse convite, gentil convite, é um prazer sempre vir aqui ao lado do Roberto hoje, do Capitão Firme. O projeto Desativando Bombas Relógio, ele tem como origem a Lei Mar de Lama Nunca Mais, né? A Lei Mar de Lama Nunca Mais, que é um projeto do Ministério Público, que nasce no Ministério Público após o rompimento da barragem Mariana, e com isso o Ministério Público lança essa iniciativa do projeto e colhe assinaturas ao redor do Estado para que um projeto de iniciativa popular visando a uma política estadual de segurança de barragens tivesse início na Assembleia. Após o rompimento de Brumadinho, da barragem em Brumadinho, esse projeto de lei ele é finalmente aprovado e sancionado no ano 2019, fevereiro de 2019. E uma das grandes iniciativas dessa lei é determinar que as barragens alteadas pelo método amontante, que é aquele método mais perigoso, que se sujeita a um risco de liquefação, fossem descaracterizadas no estado de Minas Gerais, num prazo de 3 anos, de acordo com a lei. A lei estadual ela passa a ser um incentivo para o legislador federal também alterar a Política Nacional de Segurança de Barragens, o que é feito em 2020. O legislador federal também determina que essas barragens a montante fossem descaracterizadas em 3 anos. Com uma pequena diferença na lei federal. A lei federal diz que, a depender da viabilidade técnica ou não, esse prazo poderia ser prorrogado. Muito bem, chega-se ao final do prazo, 25 de fevereiro de 2022, e percebe-se que a boa parte dessas barragens não haviam sido descaracterizadas, pela mais diversa ordem de motivos. Enfim, tinham motivos técnicos, outros ligados a algum tipo de inércia, enfim, os mais diversos motivos para a não descaracterização de várias estruturas nesse período. E o projeto Desativando Bombas Relógio nasce nesse momento. O Ministério Público se viu, naquele momento, com algumas opções. A opção mais clássica, tradicional e que se imaginava no primeiro momento seria a judicialização. Entrar com ações judiciais para os empreendedores fossem sancionados, enfim. Mas o fato é que isso não, chegamos à conclusão que isso não resolveria o problema, né? E entraríamos numa guerra judicial, enfim. Prorrogaria demais ainda esse prazo. O que a população quer, na verdade, é um acompanhamento de perto por parte dos órgãos. Então, naquele momento, o Ministério Público e os demais órgãos, como a FEAM, o Ministério Público Federal, o Estado de Minas Gerais, a ANM, firmam com os empreendedores 18 termos de compromisso para que a obrigação normativa de descaracterização da barragem fosse de fato cumprida. Eles assumem esse compromisso de fazê-lo no menor prazo tecnicamente possível. Pergunta-se, né, as pessoas, que foi às vezes mal compreendido por parte da sociedade, houve uma prorrogação de prazo. Negativo, não se tratou de prorrogação. A verdade é que o prazo passou. 26 de fevereiro chegou. O que vai ser feito a partir de então? As barragens têm que ser descaracterizadas, a lei determina isso. E foi isso que foi acertado nesse acordo, mediante um pagamento de 420 milhões de reais, ou seja, as empresas foram de fato sancionadas por isso. Então essa é a origem, esse é o contexto do projeto Desativando Bombas Relógio, que é o grande programa de acompanhamento da descaracterização das barragens alteadas a montante em Minas Gerais. E quantas são essas barragens?
Na origem, 2019, 54 barragens alteadas a montante. E hoje, hoje em 2024, nós temos já 16 barragens com descaracterização totalmente concluída, 38, portanto, a concluir, pois várias em estágio já avançado do projeto de descaracterização. E o que se percebe é que à medida em que as barragens são mais perigosas, que elas estão numa situação de maior instabilidade, como alguns casos de barragens em nível 3 de emergência em Minas Gerais, ou seja, aquelas barragens que estão em iminente rompimento, o prazo é mais alongado, porque são obras mais complexas e a própria descaracterização em si... Exige muito cuidado, né? Mexer numa barragem, ainda que seja para descaracterizar, pode agravar o risco de rompimento e ninguém deseja isso. Então, esse é o panorama atual do Estado. Roberto, o que mudou na atuação da FEAM no controle da atividade mineradora e como é que tem sido a atuação da FEAM nesse projeto? A FEAM passou por uma reestruturação completa, física e processual, na forma de acompanhamento dessas estruturas. No âmbito físico, eu posso detalhar a construção de uma gerência específica, a consolidação de uma gerência e uma diretoria, para acompanhar esse tema da gestão de barragens no Estado, a contratação de profissionais com uma especialização no tema, para poder analisar esses documentos que são encaminhados ao CISEMA aqui e à FEAM para a tomada de decisão, e também o lançamento de um sistema que ficou popularmente conhecido aí como Sigibar, que é o sistema que a gente recebe todas as informações que o empreendedor produz do ponto de vista técnico para subsidiar a tomada de decisão aqui do Estado. Do ponto de vista processual, a gente também tivemos grandes avanços. Primeiro, a gente consolida o programa de gestão de barragens como um programa de Estado, então tem uma portaria hoje regulamentando ele. A gente estabelece uma série de termos de referência de caráter técnico para orientar as informações que são apresentadas a um órgão. Desses eu posso citar como exemplo o termo de referência para o projeto de descaracterização das barragens de montante, que está sendo discutido nesse projeto encabeçado pelo MP. A gente tem termos de referência para os relatórios técnicos de segurança de barragens, e, além disso, cria-se ali uma dinâmica de gestão específica para esses termos de compromisso, uma vez que a gente tem um ator adicional acompanhando a segurança dessas estruturas, que são as auditorias independentes, que derivam aí de uma obrigação do TAC firmado, como bem explicado aí pelo colega Dr. Lucas na fala dele. Então, a gente tem todo esse arcabouço de mudança, trazendo aí maior acompanhamento dessas estruturas ao longo do tempo. Facilitou o trabalho da FEAM, esse arranjo que foi feito, toda essa coordenação? A gente tem uma experiência muito positiva nos trabalhos que a gente tem com o Ministério Público Estadual, não só com eles também, mas com a Agência Nacional de Mineração. A gente acaba tendo uma vanguarda muito grande em razão das discussões que a gente tem, O nosso Estado tem esse reconhecimento da mineração aqui entremeada a sua história, e essa forma de gestão, onde que todos os atores que trabalham a temática conversam de forma aberta, visando aí a segurança das estruturas e a proteção da nossa sociedade, tem trazido, sim, um grande benefício na transparência, na segurança e no acompanhamento desses processos. Capitão, o senhor trabalha aqui, no Ministério Público, junto do CAOMA, nessa coordenação do projeto também, mas eu queria saber, para os bombeiros, a atuação operacional, fiscalizadora, mudou e como que mudou? Acredito que os dois eventos mais recentes que aconteceram no Estado, assim, a gente destaca a Mariana e Brumadinho, trouxeram muitas percepções e novas visões sobre as situações, sobre a questão das barragens, da mineração. Então, o Corpo de Bombeiros, desde o evento de Brumadinho, desenvolveu o Batalhão de Emergências Ambientais, que ele é especializado e hoje foi referência internacional, já prestou apoio no Haiti, para Moçambique. Então, a gente conseguiu desenvolver uma doutrina específica relacionada ao atendimento de ocorrências que são soterramentos, mas envolvendo barragens. Então, assim, a gente viu até que a própria experiência, a gente teve essa troca, onde a tropa de Israel veio aqui, uma tropa especializada que foi referência no mundo, e a gente viu que os nossos militares, como o Roberto falou assim, Minas Gerais está na vanguarda, inclusive dessas questões doutrinárias e operacionais. Mas outra grande ação, acho que é uma integração entre os órgãos. Assim, hoje a gente consegue ter uma atuação, as operações que são capitaneadas pela CEMAD, onde o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil,
o Ministério Público apoia. Então, todos os órgãos hoje trabalham de forma conjunta e integrada, e uma das grandes avanços que a gente tem, até com o próprio SIGA, é essa transparência e integração de informações que façam com que a gente trabalhe de forma direcionária, né? Sabendo identificar as ações que são prioritárias para mitigar os impactos, para prevenção de possíveis e futuras ocorrências que envolvam, né, barragens e mineração no estado de Minas Gerais. Hoje tem unidades do Corpo de Bombeiros atuando em loco, em alguma mineradora, em algum local de barragem? Hoje as ações que são desenvolvidas, a gente fala, são relacionadas à prevenção e à mitigação de impactos e à preparação. Então, foi publicado este ano um manual, né, um procedimento padrão, que orienta como que as unidades locais do bombeiro devem atuar, né, assim. Então, auxiliar a elaboração dos planos de contingência dos municípios, já conhecer as áreas de risco, saber o perfil das pessoas que estão expostas ao risco, para saber exatamente, se precisar, como agir e com qual recurso deve ser feita essa ação. E essa parceria, essa integração é fantástica, fundamental, inclusive com o Ministério Público do Estado, que tem auxiliado de forma intensa e tremenda a corporação, o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Como aconteceu lá em Brumadinho, né, que a barragem ficava acima mesmo dos pontos de trabalho, né, dos servidores lá da mineradora, existe ainda alguma mineração com essa conformação, com esse risco? Existem algumas minerações, né, as ações são feitas de forma individualizada e sempre que tomamos conhecimento dessas situações que são contrárias, né, às normativas, aí é uma atuação conjunta do Ministério Público, a gente sempre faz a informação, a judicialização das causas para que a norma, para que a lei seja cumprida. Uhum. Eu queria voltar com o Roberto, perguntando, Roberto, como é que tem sido o comportamento das mineradoras, né? Elas continuam solicitando licenciamento para novas estruturas, alguma coisa de risco, ou essa consciência chegou? Bom, a Lei 23.291 de 2019, ela não veda a construção de barragens no Estado. O que ela faz é ter um processo um pouco mais cuidadoso do ponto de vista técnico, porque a gente tome uma decisão se ali deve ou não ter uma barragem construída, preservando inclusive a transparência do processo. A gente tem hoje, em derivação dessa lei, uma série de obrigações, dentre as quais eu posso citar o calção ambiental, a aprovação do plano de ação de emergência, que geram aí um entrave processual muito grande para a gente conseguir, de fato, ter uma licença concedida de operação hoje. Então, o que a gente observa é uma manutenção daquelas estruturas que, de uma forma geral, né, e aqui não só falando das barragens de montante, mas daquelas estruturas que já estavam instaladas ali com sua vida útil sendo encaminhada para passar para um novo processo de licenciamento e, consequentemente, ali definir, né, se tem condições ou não de sua operação. Já no caso específico das barragens de montante, e aí sim a lei ela é bem direta, onde ela veda qualquer licenciamento correlacionado a essas estruturas, o que a gente tem agora é o caminho para a extinção dessas estruturas no Estado, uma vez que o termo de compromisso que foi firmado aí tem como objetivo o acompanhamento, né, até a gente conseguir lograr de fato a descaracterização dessas estruturas. De uma forma geral, o que a gente tem hoje no Estado é uma redução significativa do número de barragens. Muitos empreendedores, até aqueles que não são afetados diretamente pela lei, estão pedindo a descaracterização, estão fazendo obras de descaracterização em função, né, das obrigações que a lei impôs, sejam essas barragens de montante, jusante, linha de centro ou etapa única aí, no nosso território do Estado. Doutor Lucas, é a força da lei, a cobrança, né, do Ministério Público, da Justiça, de outros órgãos como FEAM, bombeiros, que tem feito as mineradoras mudarem de comportamento, ou realmente há uma conscientização do setor para a necessidade de mudança? Eu diria que é uma combinação de fatores. A força da lei, a lei estadual de Minas Gerais, ela é das leis mais avançadas no mundo. Nós fizemos recentemente um evento aqui no Ministério Público, trazendo inclusive especialistas de outros países com vocação minerária, da Austrália, Canadá, Estados Unidos. Eles abordaram e falaram que, de fato, a legislação brasileira é das mais rigorosas, das mais avançadas
em matéria de barragens. Aí o Ministério Público, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, os demais órgãos, todos atuam de fato para cumprir a lei com rigor. Tanto vamos dizer assim, essa mão pesada do Estado sempre estará presente, porque de fato é a nossa função, né? Por outro lado, também se vê, em alguma medida, uma conscientização do setor. Nós temos visto que, no passado, acordos, termos de ajustamento de conduta, não eram tão frequentes, muito por uma cultura de litigiosidade que reinava nesse trato nas instituições mineradoras. Hoje já se vê uma maior conscientização, tanto que essas mineradoras todas celebraram esses acordos. Nós estamos falando de 18 acordos com mineradoras, só uma que não optou por esse caminho. Qual delas? Mineração Aredes. Mas há até uma questão envolvendo uma unidade de conservação, tem alguns aspectos específicos daquele empreendimento. Quando se vê que praticamente todo o setor celebra esses acordos e o qual arcam com o pagamento de uma quantia também expressiva voltada a projetos ambientais, isso é um exemplo de uma mudança de perspectiva que tem que existir. Não é? Essa mudança, de fato, ela vem, né, após experiências, desastres que todos conhecemos, estão dentro dos maiores desastres ambientais da história da humanidade. Uhum. 2 acontecendo, envolvendo o mesmo setor, no mesmo estado, né, afetando milhões de pessoas. Isso de fato é inadmissível. Então, essa mudança de cultura, ela tem que existir. Ela não é algo opcional pelo setor. As mineradoras têm que, de fato, incorporar a vontade da sociedade, que é que essa atividade seja exercida de maneira segura. A população pode ficar tranquila que elas estejam comprometidas realmente, como pede o termo, né? Que é um compromisso, estão cumprindo esse compromisso à risca? Estão cumprindo, mas nunca é demais lembrar que existe um passivo muito grande. Esses termos de compromisso lidam com passivos enormes. Nós temos, no estado de Minas Gerais hoje, mais de 30 barragens sem estabilidade garantida, sem uma declaração de condição de estabilidade. Barragens em nível 2 e 3 de emergência, que são já níveis de anomalias descontroladas, com as quais nós temos que lidar. Portanto, são problemas postos, que não são de hoje, e os termos de compromisso tentam trazer camadas de redundância para acompanhamento dessas estruturas. Todas elas têm auditorias independentes, nós sabemos que não há conflitos de interesse entre essas auditorias e as mineradoras. Então, há uma série de mecanismos que os órgãos públicos entenderam por bem aplicar a essas estruturas. Mas que o risco existe, sem dúvida, ele ainda existe, e eu diria que ele ainda é grave. No próximo bloco nós vamos mostrar, porque nós vamos falar da situação atual das barragens em Minas e vamos mostrar o site criado para o acompanhamento. Aguarde. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o projeto Desativando Bombas Relógio, que são as barragens mineradoras aqui em Minas. E a gente vai falar, né, doutor Lucas, sobre a novidade do projeto, que é o site de acompanhamento da situação atual, né, das barragens, das mineradoras em Minas. A gente vai mostrar imagens dele enquanto a gente conversa aqui sobre essas bombas relógio, né? Quantas já foram desativadas, quantas faltam, qual que é o nível de ameaça que elas representam, né? A gente estava falando aqui no primeiro bloco e a gente vê aí as imagens do site que mostra exatamente, né, cada uma dessas barragens. Laura, o site ele vem a partir da constatação de que barragens hoje são um tema de interesse público. A população tem interesse, a imprensa tem interesse, a sociedade em geral quer saber o que está acontecendo com essas estruturas. E o Ministério Público e os demais órgãos têm o dever de prestar contas para a população. Então, por mais que essas informações elas sempre foram públicas, nunca houve informação sigilosa nesses acordos. Mas, de fato, elas ficavam um tanto quanto pulverizadas
nos sites, às vezes, das empresas, ou numa notícia ou outra que o Ministério Público divulgava, a Fundação Estadual de Meio Ambiente divulgava. Então, havia uma dificuldade maior de acessar essas informações. O que o site pretendeu foi concentrar, unir todas essas informações em um veículo de divulgação único, né? Então, o site ele foi feito propositalmente de maneira simples, é um site bem simples, direto. E digitando, desativando bombas relógio Se acessar na a página, busca, a gente chega a ele. Chega acessando a página do Ministério Público, porque ele é um site oficial do Ministério Público. É o endereço barragens.mpmg.mp.br. E a pessoa vai ter ali acesso à informação praticamente em tempo real sobre aquela estrutura. Qual foi o avanço do projeto de descaracterização, qual o cenário, a perspectiva de quando que vai ser concluída a descaracterização. Ela vai conseguir acessar o termo de compromisso, todos os relatórios já emitidos. A cada 3 meses as auditorias emitem relatórios sobre o andamento da descaracterização. Então, tudo que diz respeito àquela estrutura e ao termo de compromisso está no site. E respondendo a sua pergunta, 54 barragens no início, 38 ainda existentes, com uma perspectiva de que até o ano de 2035 não haverá mais barragens a montante em Minas Gerais. Evidentemente que 2035 são as últimas do programa. Nos próximos anos teremos um grande avanço no programa de descaracterização. Essas últimas são aquelas que estão numa situação mais delicada, uma conservação pior e que, portanto, o projeto em si representa um risco e tem que ser conduzido com cautela. Mas a verdade é que todas essas barragens possuem como premissa a descaracterização no menor prazo tecnicamente possível. A boa técnica, a boa engenharia tem que ser respeitada. Não adianta querermos impor algo que não seja factível para a engenharia. Então, Eu queria saber do Roberto, como é que é feita essa desativação, essa descaracterização das barragens? Eu naveguei pelo site, vi lá algumas que já estão concluídas, por exemplo, Congonhas, que era, se imaginava que se fosse rompida a barragem, seria uma tragédia, porque atingiria toda a cidade. Como é que essa descaracterização foi feita? Bom, Laura, inicialmente é importante a gente esclarecer uma questão conceitual. Na gestão executada hoje, a desativação de uma barragem significa você parar de dispor rejeito e resíduo naquela barragem. O que a gente almeja nessa descaracterização das barragens de montante é muito mais do que isso, é de fato a descaracterização, como bem colocado pelo Dr. Lucas no primeiro bloco, é quando aquela estrutura ela deixa de ter uma função de barragem, ou seja, ela para de conter ali materiais líquidos e sólidos, ou no caso das barragens de montante, quando você tem ali a retirada dessa fragilidade específica, que dá ali essa preocupação para a gente, que são os loteamentos de montante. Feita essa explicação, o que a gente tem de procedimento prático hoje colocado é uma atividade que você ou tira a água do sistema, retirando essa água, você transforma essa barragem em quase uma pilha, um maciço de material, cujos riscos são muito menores do que aqueles associados a uma barragem de fato, já que a água é um promotor ali, de uma energia muito grande para esse sistema. Então, a primeira alternativa seria essa, que a gente chama de estabilização no local, e a segunda seria a que a gente denomina como remoção total, onde que você retira tanta água e o rejeito, fazendo com que, de fato, aquela área volte a uma condição primitiva antes da construção da barragem, com o vale ali reconstituído e passando por obras de revegetação, etc. e tudo mais, já com uma visualização muito mais de fechamento do que uma estabilização estrito sensu. Quando a gente coloca os principais desafios técnicos, eu acho importante a gente citar uma preocupação com o desconhecimento que as empresas apresentam para a gente nesse momento, desconhecimento da estrutura, da forma que ela foi construída, uma vez que muitas delas são muito antigas, a gente tem barragem de 20, 30 anos, num conceito de engenharia muito diferente, então essas empresas têm uma dificuldade muito grande de trazer projetos, de como essa estrutura foi construída, e isso acaba tendo que ser refeito nesse momento para a gente poder intervir na barragem com a devida segurança. Um outro ponto que traz muita sensibilidade, já abordado pelos meus colegas aí no estúdio, é o nível de emergência. As barragens que são em nível de emergência hoje,
em razão do risco associado a elas. A gente tem algumas restrições de acesso que precisam ser cumpridas, inclusive impostas pelo Ministério Público do Trabalho, onde que algumas intervenções são obrigatoriamente feitas com equipamentos remotos. Esse processo faz com que haja uma morosidade maior, mas isso sempre é muito claro entre todos os atores que discutem esse tema, que a gente tem que prezar primordialmente pela segurança dessas barragens e pela segurança do processo. No aspecto prático, eu acho que fica bastante evidente nessa discussão, e a iniciativa do Ministério Público com o site Desativando Bombas Relógio é a comunicação clara e objetiva desse tema, que é extremamente complexo. A gente conseguir levar essa informação de modo que a população que está ali convivendo com essa estrutura, né, ao seu redor, consiga ali ter consciência do risco, sem um alarmismo desnecessário, na medida que for, né, evoluindo a descaracterização. Então, essa clareza na comunicação, ela sempre é um entrave para a gente prático, e a gente alinha essa atuação do Ministério Público, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, da ANM, da própria Defesa Civil, tentando aí reduzir esses ruídos para que a população esteja devidamente munida com informações corretas e validadas pelos órgãos públicos para que a tomada de decisão seja a mais assertiva possível. Capitão, existem medidas de segurança adicionais, assim, que têm que ser implementadas durante esse processo de descaracterização, desativação das barragens, para proteger as comunidades do entorno, até os funcionários mesmo, e que precisam da atuação direta dos bombeiros? Então, bem, Laura, assim, desde que foi aprovada a Lei Mar de Lama, né, assim, passou-se a necessário, igual o Roberto falou assim, a aprovação dos planos de ação de emergência das empresas, né? É muito importante a gente contextualizar no seguinte aspecto, igual o doutor falou. Hoje, Minas Gerais trabalha com um passivo de 300 anos, né, assim, toda a infraestrutura industrial minerária que foi construída através de 300 anos, e ela é uma realidade posta, né, assim. Então, acaba que hoje o fenômeno que distingue Minas Gerais de outros estados e até países é a proximidade que a gente tem de pessoas das estruturas. Então, essa proximidade gerou no estado um grande número de zonas de autossalvamento. Essa é uma grande preocupação, onde o tempo, né, assim, quando a gente tem uma emergência, o principal fator que a gente tem, igual quando a gente tem uma parada cardíaca, por exemplo, o que te liga, talvez a sua capacidade de sobrevivência é o tempo que você tem até chegar no hospital. Quando a gente tem uma questão de barragem, o fator tempo é o que liga, talvez, a capacidade de ação daquela pessoa que está exposta ao risco para que ela se direcione e esteja em uma situação segura. Então, com a lei, né, e a gente tem tanto o plano de contingência do município quanto o plano de ação de emergência, são hoje exigidos que as empresas instalem os elementos de autoproteção, que a gente fala que são os elementos estruturais, né, os elementos que tem a sirene, as placas, que permitem às pessoas a ação imediata diante de uma iminência, diante de um possível rompimento. Tem equipes para atuar ali, avisando, né, diretamente a população, porque a gente viu, por exemplo, em Mariana, né, que teve funcionários mineradoras saindo avisando a população, né, por conta própria, sem uma orientação, sem uma equipe especializada para isso. Exato. Então, além disso, né, quando a gente tem as medidas estruturais, são as medidas físicas, que a gente constata que o processo de elaboração desses planos ele é mais importante, talvez, do que o próprio documento em si. Porque muitas vezes os instrumentos das políticas públicas são planos, né? Planos são um compilado de papéis que colocam uma série de ações. Mas para que as pessoas saibam fazer o que devem fazer, esse processo de envolvimento, então as próprias resoluções normativas que foram publicadas, né, decorrentes da norma, exige que tanto o município quanto as empresas estabeleçam ações contínuas de comunicação de risco. Então, educação nas escolas, educação, o próprio site. Então, todas as ações de transparência são extremamente importantes e contribuem para esse processo, onde as pessoas são envolvidas nos processos de construção dos planos. Então, isso a gente vê que foi uma grande inovação e é o que nos possibilita e nos permite conviver com a situação de risco, que é uma situação de risco constante, né? Até que as barragens sejam descaracterizadas, a condição de ameaça de risco é permanente. O que vai mudar, igual o Roberto falou, é o nível de risco que se encontra naquela barragem. Então, se eu tenho uma barragem com nível 1, é uma barragem ainda que se encontra uma situação mais tranquila. Quando ela tem uma evolução de nível, aquela iminência daquele rompimento se torna mais concreta, mais possível. Mas são esses diversos elementos. São os elementos estruturais, que são as placas, as sirenes, e os elementos não estruturais, que são tão importantes quanto as medidas, né? Que às vezes a gente tem uma
conotação e despreza um pouco para as pequenas ações, né? Mas quando a gente trabalha com incidentes, as pequenas ações contribuem para um resultado muito maior, que é esse envolvimento da comunidade com a temática, as capacitações, as formações das escolas. Então, essa ação, e inclusive outra ação que é muito feita e é fomentada pelo Ministério Público, juntamente com o Corpo de Bombeiros, é a capacitação no seguinte aspecto, a instrumentalização, né? A estruturação, talvez é a melhor palavra. E muitos municípios carecem de estrutura. Então, o Ministério Público hoje é um grande apoio para o bombeiro para dar estrutura local para trabalhar e aumentar a resiliência daquele município para caso aconteça. Então, a doação de equipamentos, isso é extremamente importante para o Corpo de Bombeiros e a gente agradece demais ao Ministério Público do Estado. O Ministério Público tem uns fundos específicos com reserva de verba para isso? Sim, a própria plataforma Semente, né, já amplamente conhecida, por exemplo, esse valor de 420 milhões arrecadado nesse acordo. Parte dele é destinada para a estruturação de órgãos, por exemplo, as defesas civis municipais. Então é necessário uma defesa civil municipal, corpo de bombeiros, defesa civil estadual, enfim, os órgãos que compõem esse sistema de um apoio mais imediato no momento da emergência, que eles tenham de fato estrutura. Imagine que quando tocar uma sirene, quando for anunciada uma situação de risco concreto, o tempo de resposta desses órgãos vai diretamente proporcional, né, às fatalidades daquela situação. Então, o Ministério Público tem tentado, por meio dos seus acordos, direcionar recursos também para estruturar os órgãos de fiscalização. Nós estamos ainda num período de chuvas e chuvas muito intensas. Isso é preocupante para a segurança dessas barragens? Sem dúvida. Já disse em algumas oportunidades, o empreendedor que se dispõe a construir uma barragem tem que garantir a sua segurança na chuva ou no sol. Quer dizer, uma barragem ela é conceitualmente uma estrutura construída de maneira transversal a um curso d'água. Então, imagine que na chuva, evidentemente, aquela bacia hidrográfica vai escoar um volume maior de água e, portanto, né, aquela barragem vai ser colocada à prova. Mas o empreendedor ele tem que garantir a segurança da barragem 365 dias por ano. Agora, o fator água, como o Roberto disse, é um fator que aumenta o perigo a uma barragem, né? A condição não drenada de uma barragem, né? O encharcamento dos rejeitos ali gera riscos para aquela estrutura. Então, nesse período chuvoso, houve já algumas intercorrências, né? Que são divulgadas periodicamente, o Ministério Público atua, os órgãos atuam, nenhuma ainda crítica que tenha ocorrido envolvendo barragens, né, propriamente ditas, mas estamos sempre atentos porque esse é o período que possui o maior perigo, né? Nós temos que lidar com a realidade posta, de que essas barragens estão realmente em situação crítica e estamos acompanhando, mas ainda, felizmente, né, sem uma intercorrência grave, mas sabendo sim que é um risco permanente. Roberto, falando desse perigo das chuvas, quais as regiões que exigem mais atenção nesse período? Regiões de mineração aqui em Minas. A região central do estado, né, essa que a gente reconhece como quadrilátero ferrífero aqui, é a que traz maior preocupação em função da concentração das minerações de ferro que a gente possui. Querendo ou não, né, essa atividade ela geralmente está associada aí às barragens, né, com disposição a úmido, e, consequentemente, a maior concentração está aqui na região central do estado, até mesmo também por essa correlação entre a atividade minerária e o desenvolvimento do território do entorno. Então, essa região central é a que traz maior preocupação, mas que, de fato, também hoje é a mais assistida, né, dentro de uma perspectiva operacional. Nós temos o próprio Ministério Público aqui com calma muito bem estabelecido em Belo Horizonte, a Fundação Estadual do Meio Ambiente tem a sua sede aqui em Belo Horizonte, a Agência Nacional de Mineração também está com sua sede aqui em Belo Horizonte. Isso facilita uma operação mais assistida dessa região central, o que, em hipótese nenhuma, significa que a gente não está aí, né, fazendo toda a leitura do Estado, uma vez que os números de fiscalização evidenciam isso muito forte. A própria Fundação Estadual do Meio Ambiente, no final do ano passado, acumulou aí cerca de 450 fiscalizações em todas as barragens do estado. Então, é um número significativo que mostra que a gente está atento aí a todo o nosso território. O Corpo de Bombeiros tem sido acionado, capitão? Sempre, né?
igual frequência. Nesse ano, por exemplo, já houve algum acionamento aos bombeiros por conta das barragens? Das barragens especificamente, né, assim, graças a Deus, as barragens estão sob monitoramento, a gente acompanhamento. Né, assim, esse ano foi marcado pelas chuvas torrenciais, né, assim, algumas pessoas ilhadas, então o bombeiro sempre tem atuação. Então hoje o esforço dos órgãos é exatamente trabalhar nessa parte preventiva relacionada às barragens. Então, ao iniciar o período chuvoso, sempre é feita a operação de fiscalização integrada capitaneada pela SEMAD, onde são visitadas as estruturas, conhecidos os locais, verificados os planos de contingência, para se preparar para possíveis situações que venham nesse período, né, período chuvoso. Isso tem que ser permanente, né? Exato. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar exatamente disso e da estrutura toda montada, que a gente já citou aqui, do SIGA, que é o Centro Independente de Monitoramento de Barragens, e que nos ajuda a ter uma visão da situação dessas estruturas tão perigosas, das bombas relógio. Aguarde que a gente volta já. No bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre o Centro Independente de Monitoramento de Barragens, o SIGA. Doutor Lucas, conta pra gente como é que é o funcionamento dele, que benefícios que ele traz, né, para essa prevenção de futuros desastres. Laura, o Ministério Público, ele conduz hoje, ao lado dos órgãos parceiros, o maior programa de auditorias independentes de barragens no mundo. Programa já reconhecido, já premiado. Todas as barragens de rejeitos alteadas a montante e mais muitas outras, praticamente a totalidade das barragens críticas do Estado de Minas Gerais possuem auditorias independentes acompanhando as suas condições de segurança. Isso fez com que milhares de recomendações, de relatórios fossem gerados. As auditorias, elas funcionam da seguinte forma: elas analisam a situação da barragem e a conduta do empreendedor e vão fazendo recomendações voltadas à segurança daquela estrutura. São empresas especializadas nisso? Especializadas nisso. E tem uma licitação para que elas sejam escolhidas? Há uma avaliação, há um termo de referência de qual tem que ser a composição mínima da equipe que vai integrar aquela auditoria independente. Então, esse termo de referência é expedido até pela FEAM. Ele lista ali quais profissionais, qual expertise que eles têm que ter, né, e a experiência também. E há uma avaliação, esse é o principal fator, de não haver conflito de interesse entre a auditoria e a mineradora. Não pode ter nenhuma ligação. Não pode ter contratos paralelos, né, para evitar fatos que já ocorreram no passado. Então, essas auditorias expedem relatórios, centenas, milhares de relatórios com dezenas de milhares de recomendações. O Ministério Público já recebeu mais de 20 mil recomendações associadas a barragens nesses últimos 5 anos, que é o período mais intenso desse programa. São auditorias só daqui do país ou de fora também? De fora, há profissionais do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália. Então, foram buscados os profissionais tidos como de maior renome, de maior experiência no mundo. E nesse contexto é que o SIGA surge. O SIGA ele surge para organizar esse sistema de auditorias e fazer com que o monitoramento dessas estruturas passe, que é feito, né, portanto, em tempo real pelas auditorias, que acompanham ali diariamente a situação daquelas barragens, mas o SIGA vem então para concentrar tudo isso e organizar de tal forma que essas recomendações sejam separadas por grau de criticidade, para verificar se as empresas mineradoras estão ou não estão acompanhando a situação dessas barragens e estão ou não estão cumprindo o que as auditorias recomendam. E lembrando que há recomendações das mais diversas ordens, por exemplo, questões atinentes à segurança da barragem, mas também questões referentes à defesa civil, questões de preparação e resposta à emergência. Então, é nesse contexto que o SIGA se insere como um grande programa de compilação análise desses dados, analisando os dados, portanto, para assegurar que o programa está sendo bem executado.
E isso tem ajudado a prevenir, né? Sem dúvida. É Desastres. difícil chegar a esse tipo de dado, né? Assim, será que alguma barragem não se rompeu por isso? É muito difícil chegar a essa relação de causa e efeito. Mas nós acreditamos que o sistema de hoje é um sistema muito melhor do que o de anos atrás, quando esse programa não estava implementado. Então, acreditamos que essas camadas de redundância que foram trazidas, acompanhadas a todos os demais avanços legislativos, de estruturação dos órgãos nos últimos anos, tornam o sistema de acompanhamento de hoje muito mais robusto do que no passado recente. Até porque quando Brumadinho aconteceu, havia outras estruturas, outras barragens com nível de insegurança, né, de risco muito alto também. Sim, é curiosíssimo isso, Laura, porque Brumadinho, as barragens se rompem no dia 25 de janeiro de 2019. No mês seguinte, poucos dias depois, barragens que antes possuíam declaração de estabilidade são declaradas como em situação de iminente rompimento. Nível 3 de emergência, evacuação de zonas de autossalvamento, enfim, uma situação calamitosa. Portanto, não há nenhuma dúvida de que essas barragens não entraram em nível 3 de emergência do ponto de vista fático da noite para o dia. Já estavam em situação perigosa, mas o sistema de antes, né, ou a conduta... Escondia ou negligenciava. Ou o sistema ou a própria conduta, né, dos responsáveis por essas estruturas não condiz com os padrões atuais. Portanto, sem dúvida, esse sistema, o SIGA, que é uma parte, né, de todo esse sistema, ele é apenas um bloco desse quebra-cabeça. Mas ele vem para aumentar o grau de segurança da sociedade. Roberto, a FEAM atua no SIGA também, né? Nessa coleta de dados ou fornecendo dados? Como é que é a participação da FEAM? Bom, Laura, o que acontece? Essas auditorias que foram contratadas pelos termos de compromisso, elas fazem os relatórios. Esses relatórios são apresentados por fluxos específicos estabelecidos tanto pela FEAM quanto pelo Ministério Público. A FEAM recebe essa documentação, faz um processamento técnico e está em constantemente movimentação com essas auditorias para pedir esclarecimentos ou informações mais detalhadas até além desses documentos periodicamente apresentados, vamos por assim dizer. Então, toda essa informação técnica que é gerada pela movimentação do próprio termo de compromisso, né, através das suas cláusulas, bem como das requisições e pedidos que a FEAM acaba tendo, né, ali com as auditorias no acompanhamento dessas estruturas, acabam sendo consolidados dentro dessa plataforma do SIGA, estando aí disponível para toda a população acompanhar. De acordo com os dados recebidos das auditorias, a FEAM pode determinar, então, uma nova fiscalização ou exigir alguma documentação das empresas, é assim? Exatamente, Laura. As empresas trazem para a gente as recomendações, o poder de polícia ele ainda é resguardado pelo Estado, então, a partir do momento que a gente recebe essa informação, há uma análise crítica do que está sendo apresentado, até para senso de urgência, de como a gente vai tratar isso entre os comprometentes, né, com o Ministério Público, com a Agência Nacional de Mineração, para que a gente venha junto ao empreendedor pedindo, né, que aquelas recomendações, quando elas têm uma criticidade e uma urgência maior, que elas sejam executadas a tempo e modo para garantir a segurança das estruturas. Isso tem ocorrido recentemente, depois, né, digamos, depois de Brumadinho, né, como a gente estava falando aqui, em que parece que as estruturas estão melhor controladas. Continua acontecendo, especialmente em relação a essas barragens que hoje estão em nível 3. Né? Hoje nós temos 3 barragens em nível 3 de emergência. Essas barragens exigem um cuidado muito grande de todos os atores que estão atuando nela, especialmente das auditorias, que vem trazendo esse reporte quase que imediato de qualquer alteração que acontece no comportamento dessas estruturas, para que os órgãos, né, de controle tomem ali as medidas necessárias. Então, essas barragens, especialmente, trazem uma certa celeridade no processo de acompanhamento, de modo que a tomada de decisão acaba sendo mais célere, especificamente para elas. Quais são elas, essas 3? O que a gente tem hoje são 2 barragens da Vale SA aqui, uma chamada Barragem Sul Superior,
em Barão de Cocais, outra chamada Forquilha 3, que está na região de Ouro Preto, e uma terceira, que é da empresa ArcelorMittal, que está em Itatiaia-Sul, chamada Barragem de Rejeito Serra Azul. Capitão, essas 3 barragens, então, exigem um monitoramento melhor, né? Como é que tem sido a sua atuação no SIGA? Como é que é o dia a dia no centro? Então, a grande importância do SIGA, né, igual o doutor falou, assim, a gente estabeleceu uma maior vigilância, né, sobre as empresas através das auditorias técnicas. Então, a gente acompanha todos os relatórios, juntamente com a FIAN, com todos os órgãos, e também faz o acompanhamento dos termos que foram pactuados com as empresas para garantir que aqueles termos foram fielmente, né, estão sendo fielmente cumpridos, e quando detectado que aquela cláusula pactuada não foi cumprida, a empresa é logo acionada a justificar ou apresentar os resultados, para a gente garantir tanto, né, os diversos projetos, né, assim, que a gente tem. O Ministério Público tem uma atuação muito grande em indutor de políticas públicas. A gente sabe as dificuldades desse passivo ambiental. Então, tanto o programa Desativando Bombas, tem o TAC Água, né, que é um programa específico relacionado para a garantia de água no abastecimento de Belo Horizonte. Todos esses programas, a gente faz o acompanhamento exatamente dos termos que foram pactuados e firmados com as empresas. A gente estava conversando aqui mais cedo sobre a quantidade, né, o volume de rejeitos já controlado, né? É um dado interessante, assim, a gente tem feito essa análise, a gente fez um compêndio e faz esse acompanhamento sistemático através de um sistema nosso aqui do Ministério Público. Então, quando a gente pensa em volume, né, assim, o programa Desativando Bombas, especificamente, está resolvendo aí, são 1 bilhão de rejeitos de mineração que estão sendo, se a palavra resolvidos, né, assim, estão sendo neutralizados como fonte de risco para as pessoas e para a sociedade mineira. E a gente tem um volume maior ainda a ser desativado, né, a ser controlado? Exato. Como o doutor falou, foram 16 estruturas, né, que já foram finalizadas as caracterizações, ainda restam 38. Então, a gente tem alguns anos, por exemplo, o ano de 2029, ele é bem icônico, que pelo que foi pactuado, vão ser 11 estruturas que vão ser descaracterizadas naquele ano. E a gente tem visto outras tecnologias que substituam essa, que é de risco, sendo implementadas pelas empresas mineradoras? Como o Roberto falou, assim, já é um fato, né, assim, que muitas empresas já optam pelo licenciamento de estruturas. Hoje são as pilhas de estéreo, né, assim, para estruturas que não utilizam a água, né, assim, essa contenção através do meio líquido, que torna um pouco mais arriscado, né, mas todo tipo, né, de ação humana, a gente tem um determinado nível de risco, tem que ser controlado. E os instrumentos da política, né, de defesa civil, os instrumentos da política de meio ambiente, o licenciamento, os planos de emergência, então, os estudos de impacto ambiental, né? Então, apesar de existirem formas menos arriscadas, todos envolvem um certo risco, né? E a gente tem feito muitos estudos também relacionados às AS, né? Essa é uma questão que foi debatida até em um seminário muito importante que foi feito pelo Ministério Público. A gente tem determinadas áreas que a gente tem uma proximidade tão grande entre pessoas e barragens, onde o tempo disponível de ação se torna um pouco, a gente até traz esse termo assim, de impossível salvamento. Então, além disso, essas outras ações para a garantia da proteção do povo mineiro, e mais especificamente aquelas pessoas que estão mais expostas, são feitas diversas ações. Assim, o SIGA ele integra todas essas informações, são feitas ações diversas quando identificadas situações de risco e para a gente ter uma ação mais segura no Estado. Isso é um trabalho constante, né, doutor Lucas? Constante. Todos os dias, realmente, a nossa atuação funcional, ela, na sua grande maioria, ou quase totalidade, é ligada a barragens, né? E o Estado tem o maior número de barragens no Brasil, o maior número de barragens em situação de emergência, que tem, lamentavelmente, né, na sua história, tantos rompimentos, tantos desastres, ele merece, de fato, né, uma atenção dos órgãos públicos especial em relação a todos os demais. Então, o Ministério Público tem, tanto com a criação da Coordenadoria de Mineração, que acontece em 2020, uma coordenadoria específica para a área, a estruturação do SIGA, projetos Desativando Bombas, quer dizer, uma série de iniciativas que vão sendo adotadas que visam a essa garantia de segurança da sociedade. A própria capitão, você perguntou, Laura, sobre a questão dos métodos de disposição a seco de rejeitos, a questão de pilhas de rejeitos que estão sendo cada vez mais comuns.
Ministério Público promoveu um amplo estudo técnico para que sejam feitas diretrizes técnicas e normativas sobre também essas estruturas. Para que elas não representem um outro tipo de risco. Para que as pilhas de hoje não sejam as barragens de ontem. Né? Então, isso um projeto chamado Rejeito de Desastres do Ministério Público culminou com um grande seminário no final do ano passado, final de 2023, aqui na instituição. Então, o Ministério Público tem tentado acompanhar ao máximo, como disse o capitão, induzindo as políticas públicas e cobrando mudanças por parte do setor. O setor deve, de fato, se adequar à nova realidade e ao fato de que a sociedade mineira já conviveu, né, com desastres suficientes. Roberto, além do seu trabalho de evitar, né, esses problemas, essas tragédias na mineração, ele é também de recuperar as áreas, né, mineradas. O seu cargo aí trabalha com isso também. E como é que isso está sendo realizado? Ou não está sendo realizado pelas mineradoras aqui? Bom, hoje eu concentro também aqui na minha equipe as temáticas de áreas contaminadas e fechamento de mina. São pautas bastante sensíveis do ponto de vista de Estado. Na gestão de áreas contaminadas, a gente tem, né, geralmente atuação quando há um equívoco na gestão do empreendimento, gerando ali algum poluente no solo, alguma coisa nesse sentido, em vários fluxos muito bem estabelecidos para remediar essas áreas. Então, a FEAM acompanha isso muito de perto. E focando na mineração aqui especificamente, o que a gente tem como uma atuação de recuperação é o fechamento de mina. Bom, esse instrumento, ele se aplica a partir do momento que aquela jazida, né, aquele sítio minerário já não tem mais viabilidade econômica e a gente está retirando, né, aquele empreendedor dele que está indo, vamos dizer assim, né, partindo para um outro sítio de exploração, etc., para que a gente recupere essa área e devolva ela em condições de uso para a sociedade ali. A nossa mineração do Estado hoje, a gente acaba tendo umas que já estão com uma idade relativamente avançada, com jazidas com teor de minério muito baixo, o que vem incrementando cada vez mais essa temática, né, e dando cada vez mais importância para ela, essa temática do fechamento de mina. Hoje nós temos cases interessantes em curso, por exemplo, em Nova Lima a gente tem ali a Anglo Gold fazendo um processo de fechamento sendo discutido com uma ideia muito legal de novos usos, trazendo um valor, né, para esse território após o encerramento da mina, e discussões ainda que precisarão ser equacionadas, vamos por assim dizer, por exemplo, em Itabira, onde que a Vale já sinaliza também uma redução no valor do minério, e a gente precisa ali preparar que esse município, para quando a mineração for embora, a gente ter reais condições de desenvolvimento. Então, a gente tem uma pauta em ascensão, a FEAM tem isso tudo devidamente instrumentado, com uma equipe dedicada também. Então, assim como eu tenho uma gerência de barragens hoje vinculada à minha diretoria, a gente tem uma diretoria específica para essa temática de fechamento de mina, né, especificamente da recuperação de áreas de mineração, trazendo aí um monitoramento e acompanhamento do Estado para que essa transição econômica e ambiental desse território seja feita da melhor maneira possível na transição dessa atividade minerária para um outro fim a ser definido de acordo com o conceito e a introdução daquela região, né, onde esse empreendimento está inserido. Perfeito. Doutor Lucas, para a gente finalizar aqui, essa premiação que foi dada, né, pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2022, trouxe que tipo de benefício para o projeto, para o trabalho do Ministério Público? Um reconhecimento importante. O Ministério Público de Minas Gerais recebeu do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que é entidade nacional, reconhecimento de uma boa prática. Mostra que a instituição está no caminho certo, tanto o SIGA, não é, quanto o próprio Desativando Bombas foram premiados, e isso mostra que nós, né, no Centro de Apoio, sob a coordenação do Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, estamos atuando de maneira convergente com os objetivos do Ministério Público no país. O objetivo, né, de resolutividade e de atuar, de fato, gerar impactos sociais positivos. Então, é um motivo de orgulho para todos nós. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Roberto, muito obrigada pela sua presença virtual. Doutor Lucas, capitão, mais uma vez, né? Obrigada. A você que esteve nos assistindo também, obrigada pela sua audiência. Confira os outros programas do Além das Montanhas que estão disponíveis
na nossa playlist no canal do YouTube do MPMG Oficial. Até breve.